A alegria cada vez é maior quando fazemos uma atividade junto ao nosso GDI. Mas uma vez ela retorna. Essa nossa atividade, já teve algumas vezes, é tão legal a participação dela que está junto a nós a nossa querida Joana Pimentel. Ela que é espírita, que é esperantista e agora está chegando de um congresso. O último congresso que aconteceu lá no mundo, sempre vai acontecer no mundo, o Congresso Esperanto, né? E nessa oportunidade na Europa, onde ela está chegando lá da Finlândia, lá do sul da Finlândia, lá da cidade de Lahtio. Minha Carolina, bom Natal, tive fartas boas. Bom Natal, Boneg, Tia Boneg. Tia Boneg. Danke ao Dio. De tanta gente falar Esperanto, Joana. Danke ao Dio. A gente está quase que obrigando o pessoal a aprender Esperanto. É. Mas, minha jovem, como é que foi a tua participação? Essas atividades de congresso, que seja nacional e internacional, muito mais os internacionais. Eu tive muitas experiências legais durante esse período que eu passei, tanto durante o congresso quanto após o congresso, né? Junto com o Esperanto, também na parte espírita, né? E eu só tenho que agradecer a Deus, porque tem momentos que você vê que você é usada em algumas situações, você é requisitada para fazer um pouco mais. Não é só estar lá, rir, conversar, parolar, né, babilar. Não, você precisa realmente fazer um pouco mais. Então, eu estou muito feliz. O resultado, para mim, pessoalmente, foi muito positivo. Muitos dizem assim, mas vem cá, mas os congressos tiveram poucas pessoas, não chegaram a 1000 pessoas. Chegou. E as pessoas não avaliam. Em que a Finlândia fica bem distante. Isso. E até chegar lá não é muito fácil, até porque nós sabemos das dificuldades que ocorrem, principalmente aquela falta de tempo. Isso aí, porque você sabe que o movimento esperantista, vai ao congresso que tem dinheiro. Não, senhor, é porque realmente ama a causa e se esforça para fazer. Economiza durante todo Economiza, por exemplo, muitas pessoas que não foram à Finlândia, agora, com certeza estão se preparando para Montreal. Eu estou tentando fazer isso, dessa vez que eu vou. Isso, então, o que eu percebo, Givanildo, é que quando é numa cidade que não seja a capital, há uma redução do número de pessoas, né? Talvez também por causa do acesso, tudo isso. Na Europa nem tanto, mas para nós eu tenho a impressão que isso também tem um peso, né? Eu percebi, mas eu senti falta de muitos amigos lá, da Alemanha. E que não foram por falta de tempo. Isso aí, eu não sei exatamente o porquê, mas eu senti falta de alguns amigos que normalmente a gente se encontra. É o que eu falo, o Esperanto, você forma uma família universal. Né? Então, por exemplo, o europeu, ele é restrito naquela coisa da euforia e tudo, mas quando a gente se encontra, é abraço, é beijo. Tem um casal francês, quando ele me vê, Joana, vem gritando, me abraça, as pessoas olham assim, o alemão também, então você cria esse laço, então é gostoso. Quem sabe até, Joana, eu falar na própria língua nacional desses povos, ele não sentisse tão à vontade como foi esperando. Eu acho que até que o pessoal fica esperando, bem, olha, o ano que vem vai ser em tal local. Estando ou não, já começamos a nos organizar. Com certeza isso acontece, com certeza. Acontece comigo, eu já fico assim, como é que vai ser em Montreal? Ai, meu Deus, tem fé em Deus. O ano que vem. O ano que vem, mas a gente já começa a criar aquela empatia. Você tinha comentado comigo isso, já estava lembrando, tem a fulana, tem a cicrana, que é desse país, é daquele outro, né? Aliás, você mandou fotos, inclusive, né? Mandou fotos de pessoas da Polônia, de pessoas da Ucrânia. E eu achei interessante, né, que eu comprei esse Esperanto Parolata, comprei lá no... O que significa isso aí, Joana? Que aqui se fala Esperanto, aqui se fala... pode chegar aqui, que você vai ser entendido, né? Então, com essa bolsa, eu achei interessante que a gente estava em Oslo, e sabe como é que é? Turismo, né? Porque Europa, verão, eles viajam mesmo, toda a capital está cheia. E a gente caminhando, eu e a Graça... O período de julho é o período de verão lá, né? Verão. Aí eu estou caminhando assim, aí veio um senhor na nossa direção sorrindo, aí eu e a Graça, né, ficamos assim, aí se falou em Esperanto. Mas você precisava ver a euforia dele. Aí começamos, Clinho o nome dele.
já mandou filme para nós, já pediu o Facebook para ser nosso amigo. Que você não conhecia, né? Parecia que conhecia. Nos abraçou, polonês, hein? Nos abraçou e começou a falar em Esperanto. E a gente falou como é que foi o curso. Perguntamos, você estava no congresso? Ele, não, eu estou fora do movimento há uns 20 anos, porque minha família não é esperantista, eu estou aqui, por exemplo, passeando com o meu cunhado, minha família, meus filhos, então eu me afastei um pouco, mas eu sinto muita falta e muita saudade. Falei assim, o ano que vem a gente se encontra em Montreal. Já falei assim para ele. O ano que vem a gente se encontra em Montreal, tá bom. E depois eu recebi o zap dele, ele filmou, colocou a gente no filme dele, pediu as pessoas para tirar foto. Eu achei assim uma espontaneidade bem brasileira pro meu gosto, sabe? Então ele falou assim, ele falou no zap, foi muito bom ter encontrado vocês. O Babilado foi maravilhoso. Por quê? Depois de 20 anos sem estar em congresso, em participar de eventos, eu achava que eu tinha esquecido. Esquecido, na verdade. Mas foi tão legal, Givanildo, sabe? Ele é professor também, já deu aula, ele falou, já dei muito tempo aula de Esperanto, então foi uma coisa muito você estava na Noruega. E aí, eu achei interessante essa familiaridade do Esperanto. Foi só ele ver esse símbolo aqui, Esperanto Parolata, ele se dirigiu. Outra coisa que eu achei interessante, Joana, é o seguinte, as pessoas, a gente vai daqui para Madureira, daqui para ali, para aqui, para agora. Quando vai para outro estado, é distante, né? Isso. Mas quando a gente, como esperantista, não, eu estive lá em Oslo, estive lá na Polônia, lá na cidade, eu estive agora há pouco no sul da Finlândia. E nós tivemos também uma outra experiência, essa foi a gente indo para... A gente observa que o mundo fica pequeno para a gente, né? Fica. O Esperanto faz isso. Faz isso, né? Porque, na realidade, outro dia eu estava em casa e pensei assim, eu não sou brasileira, só brasileira, eu sou montecivitano, entendeu? Montecivitano, porque você se sente nessa situação. Que é eu cidadão sabia do mundo, que eu estou aqui hoje. Cidadão do mundo. Isso aí, cidadão do mundo. Porque eu estou aqui hoje. Aí eu passo um e-mail para alguém lá, como aconteceu já comigo em Londres. Passei um e-mail, ela falou, pode vir para minha casa, eu tenho um lugar para vocês. Fiquei lá 3 dias em Londres, era uma senhorinha, e ela recebia os esperantistas com todo amor e carinho, e ela tinha um livro, que essa é uma prática dela desde o tempo do marido vivo, que ela hoje é viúva, do marido vivo. E então ela tinha um livro de assinaturas. Pra você ter noção, eu fui, a assinatura 3.400. Tirei foto e tudo. 3.400 esperantistas visitaram a casa dela. Quantos esperantistas passaram por lá? Quantos países passaram na casa Quantos países? Ela tinha, esse era o 3º livro, caderno de assinatura. Porque você tinha um número, você assinava, botava o endereço, o país, né? O telefone, a comunicação. Então, eu até soube com Luiz Graço, que é de Londres, que é tradutor. Que é brasileiro, que mora lá. E que é brasileiro que mora lá. Eu tive o prazer de entrevistá-lo na Nossa, rádio, tem que entrevistar ele. Ele tem uma experiência, assim, maravilhosa. Então, ele falou, ela está viva. Eu falei, o quê? Ela está viva, fraquinha e recebendo esperantista. Eu, o quê? Você já está encarnada. Está encarnada, está entre nós. Aí eu falei, nossa, que vigor, sabia? Porque quando eu estive lá, estive lá com a Neuza, lembra a Neuza da cooperativa? Sim. A Neuza já partiu um tempão. Isso aí, entendeu? A gente esteve lá, nós ficamos as duas, mesmo a Neuza no Centro Esperantista, né? Sim. Ela aceitou, foi numa boa. Foi uma coisa muito interessante. Nós tivemos também... A Neuza se tornou esperantista depois. Quem? Né? A Neuza não se tornou esperantista, né? Depois tornou. Eu não tinha assim... Eu só tinha contato com ela na... A Neuza Passo, nós participamos juntos na época 92. Né? Ele morava ali no Flamengo, próximo. Você não está confundindo com outra Neuza, não? Estou falando da Neuza da 24 de maio. Neuza tem outro sobrenome, não é Passo, não. É uma senhorinha também, ela era uma senhorinha também. Muito, muito animada para viajar, ela viajava muito com a gente, né? Então é isso, Givanildo. A minha experiência foi muito boa, novos contatos, novas amizades. Encontrei uma amiguinha minha de Litovio, né? Que você já estava esperando encontrar por lá. Isso. Ela, quando me vê lá, o olho dela, ela falou assim,
nossa, você faz a gente se tornar alegre. Eu não entendi muito bem o que ela quer dizer, não, mas tudo bem. Porque eu abraço, eu beijo, ela é aquela senhorinha, sabe como é que é? A gente sabe que muitas vezes tem povos que tem alguns recatos e até o próprio processo da própria nação, que não permite isso e aquilo. É o costume dos povos, né? Isso, a gente tem que respeitar, né? Porque eles tiveram uma outra história. O brasileiro é muito... Chega, vai... O brasileiro tipo, cheguei e derruba essas coisas todas. Eu tive uma experiência muito Imagina esperantista, brasileiro esperantista. Eu estava também em Oslo. A gente fomos almoçar, subi na escada, só que quando eu entrei no restaurante, eu vi uma criança com síndrome de Down. Mas sim, muito fofinha, e eu amo, gente. Eu acho lindo, né? Aquele olhinho, eu adoro. E quando eu olhei para ela, parece que foi amor à primeira vista. Ela olhou para mim, talvez pela diferença, cabelo enroladinho, escuro, né? Ela olhou para mim, eu olhei para ela. Sorrimos, aí eu dei tchau. Ela respondeu tchau. Aí eu dei mais tchau, ela ficou assim. Aí eu fui subindo a escada para sentar no coisa, ela foi virando assim, ó. Ela foi virando assim, me acompanhando. Nossa, aquilo me deu uma emoção. Aí quando eu olho, o pai e a mãe rindo, né? Finlandês, com certeza, ou norueguês, com certeza, ou a outra... E você estava em Oslo. Aí eles ficaram tão felizes, sabe? Aí quando eu entro no restaurante, sento, aí vem o garçom. Brasileira, não é? Eu falei, dá para notar? Só pode ser brasileira. Pode ser brasileira. Entendeu? Porque eu fui dando tchau. E realmente, quando eu sentei, eu vi algumas pessoas olhando assim, porque é um comportamento um pouco atípico, né? Eles são muito assim, você não falava... Mas até, Joana, que isso acontece em outros continentes, não? Não acontece muito em outros continentes, não é isso? Na Europa, Ásia. Eu acho que os processos, por exemplo, das regiões... tiveram quantas guerras, vez por outro tem guerras. A gente tem que entender a história deles, né? Tem que entender, né? Muita dor, muito sacrifício. Joana, você teve também, como é que você sentiu certos momentos lá no Congresso, com quantas, mais de 60 países representados, não é isso? Ao conhecer todo um processamento, e a cada dia que passa, vem nações diferentes, como é que você se sentiu quando conheceu novos companheiros, se tornou amiga de pessoas que você jamais imaginaria? Porque é muito natural, Juvenildo. Você termina uma palestra, né? Porque o congresso é feito de uma palestra atrás da outra, às vezes intercala, você quer assistir, mas não dá, você tem que escolher. Aí você senta para tomar um cafezinho. Você senta do seu lado, senta alguém. Aí começa a bater papo. Entendeu? Não tem assim... formalismo. Aí já começa aí pega logo o teu crachá para olhar de onde você é, Joana, teu crachá, papá. Então só você vivenciando para você saber que o Esperanto te abre essa porta. Eu achei interessante, eu participei do congresso aqui no Brasil, tivemos 2 congressos internacionais, o último lá no Ceará, em 2013 ou 2004, 2003. Fortaleza. Fortaleza. Foi meu primeiro. Seu primeiro, né? Foi meu primeiro. E eu fui fazer uma entrevista. Chorou, né? Primeiro, então. Eu chorei. E naquele momento, travei conhecimento com o pessoal da China, a Rádio Internacional da China, e um Jiangping, que na época, acho que agora ele é uma das pessoas importantes da Rádio Internacional da China, me entrevistou. E na hora que ele entrevistou, eu comecei a cantar alguma coisa, ele falou, deixa eu ver, cantas. Você canta? Não, me engano. Oh, que bom! E tal. E aí o clima ficou cada vez mais aberto nesse interrelacionamento nosso, com eu, no caso, representando a rádio de um modo geral. Agora imagina você nesses contatos, ao ter pessoas de povos quantas e quantas vezes considerados inimigos aqui, ali e acolá, você vê lá trocando informações. Exatamente. Aí você observa que a gente precisava muito prestar atenção quanto nesses relacionamentos. Com certeza. Em vez de a gente criar uma posição de dificuldades, tem que se aproximar cada vez mais, não? Isso aí. É isso que justamente comprova, né, a ideia interna que Zamenhof falou, que o Esperanto não é apenas uma língua, né? Que ele tem a fraternidade no seu bojo. Então, nós temos que ver porque isso é real. E a gente se lembra muito de Jesus. Isso. Aliás, o Zamenhof diz isso.
Ele diz que os ensinamentos de Jesus são uma das coisas mais belas que ele conheceu, quando enganado. Olha só. Então, eu estou confirmando isso? Isso aí. Agora, Joana, você também assistiu palestra, participou, você sempre participa do movimento espírita. Né? E como é que foi toda essa participação do movimento espírita? Na realidade, eu vou ao congresso, eu sempre procuro uma motivação para as minhas viagens. Eu não vou só para passear mais, não. Eu acho que eu não posso mais fazer isso. A consciência que eu tenho da doutrina espírita, da nossa responsabilidade enquanto cidadão, porque nós temos tarefas a cumprir. Então eu penso assim, não, eu vou sim, vou passear, vou conhecer, claro, isso aí é natural, né? Você vai num país estrangeiro, você quer conhecer, fazer um pouco de turismo, mas eu sempre ligo a uma atividade ligada, ou ao Esperanto ou ao Espiritismo. E eu tenho dentro de mim um compromisso com a Lawrence, eu percebo isso. O que é a Lawrence? A gente tem falado tanto da Lawrence, para a gente é coisa natural. Mas para você que nos vê, que nem sempre sabe, até o próprio espírita, explica para a gente o que é a Lawrence, por favor. A Lawrence é uma editora. Francisco Valdomiro Lawrence dá o nome a essa editora Abençoada. Por quê? Porque a Lawrence, eu vou dizer nós, porque eu me sinto muito dentro dessa família também. Nós editamos... Que eu tive o prazer de ver os fundadores, me relacionei com Délio Pereira de Souza, Nelson Pereira de Souza, que continuam no plano espiritual trabalhando muito nessa área. Com certeza, às vezes em reuniões, porque a gente tem reuniões mensais, e às vezes a gente tem o médium, né, o Gomes, e às vezes o Délio passa mensagem, estimulando, falando isso mesmo, que ele continua na equipe trabalhando, então é uma coisa muito linda. Já tivemos Dona Ivone Pereira, né? E estimulando os companheiros ao trabalho. O irmão do Délio, que é o Nelson Pereira de Souza. Então a gente fica muito feliz. Então eu sinto essa, vamos dizer, essa ligação forte com a Lawrence, porque ela faz fica aqui no Rio de Janeiro, em que local do Rio de Janeiro? Em Engenheiro Leal, hoje, que está dentro do como é que é o nome do lá Fabiano de Cristo. Sim, lá Fabiano de Cristo. Em Engenheiro Leal. Ela ocupa uma sala lá, tem biblioteca, tem a livraria, né, onde veio. Que edita livros espíritas. Edita livros espíritas, isso, em Esperanto. E tem um compromisso de enviar para o exterior os livros espíritas sem paga, ou seja, grátis. A pessoa pede o livro e recebe. Agora, uma coisa que eu estou achando interessante, cada ano ele lança um novo livro. Qual foi o último livro que ele lançou? Já além temos o Poço La Morto, de Leon Denis, né? Qual? Poço La Morto. Depois da morte do Leon Denis. Depois da morte. Agora, o Senditoin, são os mensageiros. E tem o último que, agora eu não estou com o nome aqui. Lembrei, é o Brilho da Vida Eterna. O Brilho da Vida Eterna em português, né? E eu, particularmente, porque quando você entra sócio da Lawrence... Aliás, é uma obra incrível, né? O Brilho da Vida Eterna. Lindo, né? Então, justamente, nós levamos e nós disponibilizamos para que o público pegasse. E a gente leva livro, independente da Lawrence levar, eu levo também. Eu sinto como que uma necessidade de fazer isso. E como é que tem sido a receptividade das pessoas nessas palestras espíritas? Muito boa. Recebendo novos livros. Isso. Dessa vez foi espiritualidade na visão científica, né, da ciência e da espiritualidade. Então falou o João. E depois tiveram perguntas interessantíssimas. Até perguntaram quem é o guru, ainda fizeram assim, o guru do Espiritismo. Né? Então, foi uma boa oportunidade de confirmar que o Espiritismo não tem sacerdote, e falar de Allan Kardec. Não tem chefe, isso aí. E de Allan Kardec, e a função específica dele. E a maioria dos esperantistas até... Imagina um europeu que não conhece o espiritismo, isso aí. Que é Allan Kardec. Ele nem sabe que Allan Kardec era francês. Ele sabe que é francês, né? Nem sabe que tudo começou por lá. Exato, não é isso? Exato. Mas e agora está retornando à casa, porque a gente sabe das casas espíritas, eu particularmente também, é uma outra coisa que eu costumo fazer, quando eu vou ao congresso eu investigo antes, então vejo grupo espírita, eu visitei grupo espírita em Oslo, eu já visitei na França, eu já visitei em Cascais, em Portugal, então eu aproveito a minha ida, e só não fui agora à Áustria,
que a Ururaci me convidou. Eu tive o prazer de conhecê-lo no Congresso Estadual. No Congresso do Rio de Janeiro, fizemos amizade. Assim que eu falei para ela que eu ia à Europa, que eu ia à Finlândia, venha para cá e vai ficar na minha casa. Só que, né, tem isso e tempo. Eu tenho minhas atividades aqui que eu amo fazer. Então eu me permito um tempo, né, fora dessa atividade. Mas depois a própria consciência vai me dizendo, olha lá, olha o compromisso, olha, né? Você sabe que você não é insubstituível, mas você tem aquela tarefa e a espiritualidade conta com você, independente de ser espírito ou não, né? Então eu sinto falta dos meus trabalhos aqui. Então ela me chamou, mas para eu ir à Áustria eu teria que ter mais 3 dias, eu já estava 14 dias fora. Sabe, eu já percebi que o meu limite é 12, 15 dias estourando, porque eu também sinto saudade. Eu sinto saudade da minha casa, sinto saudade das pessoas e do trabalho. As atividades, a espiritualidade fica contando com a gente. E responsabilidade também, né? É como o trabalho que a gente faz aqui, a espiritualidade fica contando com a gente. Fica contando o pouco que... Aí a pessoa diz, mas você tem... Não tem, qualquer um tem, você tem que querer. É a força, né? Uma das forças da alma que Leon Denis tão lindamente fala para nós, é a vontade. Não, se eu posso ser útil, cara, as minhas orações diárias eu sempre falo, meu Jesus, me ajude a ser útil e produtivo, o que eu puder atuar, pequenina que seja, como um grãozinho, pode me usar. Eu faço com o maior prazer. Agora, esses grupos de espíritos que estão se manifestando em vários países, eles têm feito cada vez mais um desenvolvimento, esse de chamar a atenção dos naturais, por exemplo, o francês, o austríaco, eles têm participado, como é que vem de modo geral? Eu constatei, por exemplo, na França, que os dramas dos franceses são os mesmos dos brasileiros. É problema com a família, é o familiar difícil, é isso e aquilo. E o maior grupo que eu vi foi na Irlanda, em Dublin, e foi na França. Sim. E participação ali, né? Na época que eu fui era férias. Assim mesmo eu achei um bom número de participantes. Eles fazem roda de estudo. Na França eu percebi que o movimento lá é igual aqui. Entendeu? Como se desenvolve, a mesa redonda, o bate-papo, o estudo. A Anita Becquerel é muito ativa. Ela manda para mim todo mês a programação. A Anita que é brasileira. Ela é brasileira, isso, ela é brasileira e conduz esse... Você está falando isso, eu estou me lembrando de um livro que foi relançado recentemente, até pelo Leon Denis, que é Leon e o Espiritismo. Tá. Que o autor é francês, Sei. Se tornou espírita, um jovem, inclusive, agora recentemente, então, uma atividade lá em Niterói. Um olha, o livro é fantástico. O livro é pequeno, assim, mas tem a história do espiritismo que eu não tinha visto ainda. Isso. Contado pelo francês espírita. Ai, que bom. E o que você está dizendo, ele confirma, que já tinha confirmado anteriormente, desde aquele trabalho feito pelo Zeus Van Tuyl, mas ele dá detalhes sobre o espiritismo na França, na França de então. E você dizendo dessa dificuldade que eles têm, que a gente tem por aqui, e a coisa é comum, claro, o plano de expiação de prova. Nós somos semelhantes, não é? Isso, exatamente. Mas eu gostei muito do espiritismo. Inclusive, quando eu fui, falava eu, Elmi, a Tânia, né, esperantista da cooperativa, Tânia e a esposa do Elmi. Nós chegamos, fomos assistir a reunião, ela ouve a conversa, eu até dei uma palavrinha lá sobre o tema, e depois ela perguntou se a gente dava passe. Nós demos passe nas pessoas. Foi assim, muito gratificante, foi muito gostoso. E é isso, né? Só aprendizagem. E em Dublin também, a sala cheia em Dublin. Eu me surpreendi, viu? É um brasileiro que me falou, eu não vim aqui... Dublin que fica na Irlanda na Irlanda, isso. Ele falou assim, eu não vim aqui para fundar Centro Espírita, mas estou eu aqui, né? Eu falei, que bom. Ele foi, parece, para trabalhar ou estudar. Aí estou eu aqui, realmente uma sala muito bem montada, tudo muito bom, muito bom. Uma palestra muito bem, essa foi em inglês, né? Mas na França também foi em francês. Agora, interessante que eu assisti uma palestra em norueguês. Norueguês? Não foi bem uma palestra, foi um estudo do Livro dos Médiuns.
porque eu conheci a pessoa que está traduzindo o Livro dos Médiuns para o norueguês. Olha que maravilha. Porque ele diz que teve vamos dizer, um precursor do Espiritismo lá que traduziu a obra básica, mas se perdeu. Então, eles conseguiram um exemplar ou dois, se não me engano, de 2 obras só, Evangelho, talvez o Livro dos Espíritos, no sebo lá, né? numa coisa assim de livros bem antigos. Conseguiram. Então, esse senhor estava traduzindo. Então, eu participei de um trecho em que ele já tinha traduzido e o grupo estava estudando. Aí eles me emprestaram um livro em português e a gente acompanhou, né, o que estava sendo falado. Aí tinha um chileno, tinha esse senhor norueguês, tinha uma brasileira e tinha um outro brasileiro que a esposa não estava, mas ele já está lá há mais de 40 anos, o Cláudio, né? Então foi um encontro muito agradável, né? Eu aproveitei, levei as frases que falam do suicídio, né? De prevenção do suicídio, e eles gostaram muito. Aí eu falei, isso aqui é um projeto. Aí que as frases chegaram a mim, eu resolvi botar aí marcadores, então você, mas isso você conta mais tarde. Você passa para o norueguês. Na próximo segmento que nós vamos fazer com você, para falar especificamente sobre esse assunto e até alguma coisa que aconteceu com uma amiga nossa, que teve um pequeno acidente, que você também ajudou bastante. Isso aí. Joana, que prazer tê-la conosco. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui. Olha só, você presta atenção, que nós vamos novamente convocar a nossa querida Joana Pimentel para dar sequência a esse trabalho. Você gostou? Eu gostei muito. Joana, desbardam, até daqui a pouco. Ok, desbaldam. Desbardam. Obrigado pela sua participação. Obrigada.